Vamos ler Mateus, no capítulo 21, verso 33 em diante. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, agarrando os servos, feriram um a um, e mataram ao outro e apedrejaram a outros. Então enviou outros servos em maior número dos que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou então o seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. Assim, agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível a esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores, que no seu devido tempo lhe enviam os frutos. Até aí. Papai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua palavra agradável. Nós pedimos, traz uma revelação, traz um entendimento sobre isso, traz a revelação do teu Espírito Santo. Nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos de ti. Amém. Essa parábola, Jesus mais uma vez traz a agricultura como exemplo. Jesus usou muito, na realidade a Bíblia toda usou muito uma linguagem que era comum na época, e Jesus faz assim conosco ainda hoje. Ele falou muito de plantio e colheita, porque era uma linguagem comum, que tínhamos muitos agricultores, que era uma economia forte. Também utilizou muito a linguagem de pesca, porque eram pescadores, eram comuns terem pescadores, inclusive entre os seus discípulos tinham pescadores. Ele usava a linguagem de construção de casas, porque também era uma realidade da época, e assim ele usava uma linguagem comum, ou seja, uma linguagem que era entendida já naquela época, e é uma linguagem que nós entendemos ainda hoje, o que prova que o Evangelho ele tem que ser entendido em todos os níveis sociais, a todas as culturas, em todas as idades. Se alguma pregação só pode ser pregada no Brasil, só pode ser pregada para os Estados Unidos, só pode ser pregada na África, ela não é evangelho. Porque o evangelho, ele é simples, ele é transparente, ele é verdadeiro e ele tem que ser entendido em todos. Essa história de pregação só para pobre, pregação só para rico, meu amigo, isso não é evangelho. O evangelho é para todo mundo. E Jesus fazia isso, e ele nos ensinou, e aí ele tem feito isso aqui, agora, nesse momento. Ele chama os seus discípulos, e ele conta, na realidade ele estava contando, e alguns fariseus, alguns líderes da época estavam ouvindo essa história, e é por isso que ele conta. E ele diz: eu vou contar uma história. A história é simples. Todo mundo aqui entendeu essa parábola. Eu creio que você também já entendeu lendo ela. E logo adiante os discípulos entenderam, os fariseus, todo mundo entendeu. E ele: vou contar uma história. A história é o seguinte: tem uma vinha, um homem cria uma vinha, linda vinha, investe muito, constrói uma torre, cerca, cria um lago, água, tudo perfeito, chama os lavradores, contrata eles, ou seja, paga, para que eles façam um trabalho. Eles fazem um trabalho, e na hora dos frutos, ele, como morava fora do país, volta para colher os frutos, obviamente, do seu investimento, porque todos que fazem investimento querem um retorno, ou não, simples assim. E ele fez o investimento, e na hora do retorno, acontece que ele manda os seus servos, ele manda os seus empregados: olha, vai lá e busca os frutos da vinha, que eu comprei, que eu investi, que eu contratei,
E aí os empregados pensaram assim: cara, vamos matar esse pessoal aqui. A gente não precisa mandar o dinheiro para lá, ou os frutos. Vamos mandar fruto nenhum. Vamos ficar tudo para a gente, tudo é meu. É que nem a minha filhinha pequena, tudo é meu. Né? Tudo meu. Mataram o pessoal. O Senhor disse: ué, não voltou, ninguém voltou, aconteceu algum problema, morreram no caminho. Manda outros em número maior. Adivinha? Mataram também. Aí ele pensa: então vou mandar o meu filho, porque o filho eles não vão fazer, o filho do dono. O filho do dono não vai acontecer nada, manda o filho do dono. A Bíblia diz que eles matam o filho do dono para ficar com a herança. E aí Jesus pergunta: e agora? E aí os discípulos prontamente respondem: olha, o bicho vai pegar se o dono da vinha vier. Porque se ele vier, meu amigo, vai matar, vai prender, vai sei lá o quê. Todo mundo vai pagar pelo que fez. E logo adiante os discípulos, os fariseus entenderam. Estão falando da gente. Os discípulos entenderam. Os fariseus entenderam que na realidade Jesus estava contando que a mensagem veio para o povo de Israel. E o povo de Israel não recebeu. Ele mandou vários profetas. E os profetas foram mortos. Então ele manda Jesus, o filho do dono da vinha, e ele também é morto. E aí ele diz: mas se o dono vier, ele vai pedir contas, ele vai fazer um acerto de contas, e aí o bicho vai pegar. E ele diz: e esse dia vem. E os discípulos ali adiante dizem: mas antes ele vir enviar o dono, ele vai contratar, e é o que ele diz ali no verso 41, ele irá destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores que no seu devido tempo enviem o fruto. Quem são os novos lavradores? Quem é a segunda leva de lavradores para cuidar dessa vinha, para apresentar os frutos para ele um dia? Ninguém sabe, não? Eu e você. Exatamente. Ele diz: olha, esses a qual eu enviei não quiseram. Eu vou arrumar uma segunda vinha. Jesus está contando essa parábola. Ele não tinha sido morto ainda. Mas vai vir uma segunda, exatamente. Vou achar gente nova. E esse povo vai colher e vai me entregar os frutos. E isso de fato tem acontecido. O povo, como nação de Israel, apesar de existirem muitos homens e mulheres que entenderam o recado, mas não conseguiram mudar um destino. Depois ele entrega para todos os gentios, eu e você, fora do povo, e dizem: vocês têm uma tarefa de cuidar da vinha, de levar essa mensagem adiante. Os frutos me entreguem, a vinha é minha, vocês são os trabalhadores. E ele diz mais: olha, eu faço agora dos gentios, dessa nova aliança, herdeiros com Jesus. Eu não chamo vocês servos, eu chamo vocês amigos. Vocês são co-herdeiros com Cristo, e vocês agora vão ter um novo momento, um momento da graça, um momento de uma abundante graça, e vocês vão viver e vão levar essa mensagem de forma incrível para o mundo. E aconteceu. Você e eu fomos alcançados por essa graça, você e eu fomos alcançados por uma mensagem que nos transformou, que mudou a nossa vida, que tem transformado, na realidade, todos os dias, né? Quanto mais próximos dele, mais transformados nós somos, e essa mensagem nos transformou, embora muitos não tenham entendido. Assim como o povo de Israel, a nação, a maior parte não entendeu, e alguns entenderam, mas não mudaram o destino. No nosso caso é um pouco diferente. Uma massa
impressionante, que no Brasil chega a 25%, entende essa mensagem, dá um rumo novo para a sua vida, mas nós temos alguns joios no meio do trigo, mas a Bíblia fala lá em Mateus, se não me engano, 10 ou 11, diz que o joio no seu tempo vai ser queimado, vai ser tirado. Uma outra parábola também de colheita, semeadura, essa história toda. Algumas coisas ficam claras nesse momento, nessa história, nessa parábola. Algumas coisas ficam muito claras. Algumas coisas ficam claras de que eu e você trabalhamos em algo que não é nosso, mas que recebemos uma grande missão, recebemos uma grande comissão. E essa comissão e essa missão tem um prazo para acabar, que um dia nós temos que apresentar os frutos. Isso ficou claro aqui. Ficou claro que alguém antes de nós não quis fazer, rejeitou, matou os que haviam, os profetas, mas que nós, inclusive ele declara nesse verso também, 41, de que nós sim somos esse último povo, que vai entregar os frutos. Ou seja, ele já declara que nós somos, que não vai haver um terceiro povo, que nós somos. Ou seja, ele abriu para todo mundo. Não vai ter mais ninguém. Aquilo que os anjos gostariam de fazer, eu e você temos o privilégio de poder fazer. Para ilustrar um pouquinho, eu fui agraciado, se é que dá para dizer assim, com uma história de uma experiência, um testemunho muito próximo dessa realidade. Eu tenho um parceiro, um amigo de negócios, ele tem uma fazenda. E essa fazenda não é uma fazenda tão grande, mas é uma fazenda onde ele investiu muito, onde ele colocou muitos recursos, onde ele deixou ela linda. Eu lendo essa parábola, eu lembrando dele, porque ele também não é brasileiro, ele saiu do país, e ele fez um investimento grande, e ele foi embora do país. E ele lá deixou a equipe para trabalhar. Simples assim. E ele deixa essa equipe, ele também é cristão, mas ele deixa essa equipe e ele diz, olha, está aqui tudo e eu vou voltar no tempo para pegar os frutos, para pegar o resultado desse trabalho. E assim ele fez. E ele passou 1 ano, passou 2 anos, e os trabalhos evoluíram, cresceram, melhoraram, mas os frutos, o grande volume que o dono da vinha, não era uma vinha, era uma fazenda, né, esperava, não estava vindo. E aí ele me pede para ir até a fazenda e fazer uma reunião com os lavradores. Bem, o fim não foi o mesmo desse aqui, né? Porque eu estou aqui para contar a história. Então, assim, né, beleza, podia ter sido trágico a história, mas não foi o mesmo fim. Embora no final da reunião a vontade deles era que esse fosse o fim. A gente faz uma reunião e nós traçamos ali alguns planos e projetos para o ano de 2017. Isso foi lá no fim do ano de 2016. Anotamos todos os erros, todos os acertos, fizemos um planejamento longo para o próximo, em detalhes, para o fim do ano de 2016 e para o longo do ano de 2017. E eu avisando eles, olha, o planejamento tem que ser cumprido, o cronograma tem que ser cumprido, os erros que foram cometidos ao longo de 2016 não podem ser repetidos, até porque não faz sentido nenhum. E o dono da fazenda não vai colocar mais recurso, ou você acerta, ou vocês estão fora. Ou nós cumprimos o que o camarada está pedindo, o que ele espera, e o que nós mesmos projetamos, ou vai haver mudanças dentro da estrutura aqui do negócio. Eles não acreditaram muito em mim, né? E passados ali 3 meses, não se enviava notícias, os relatórios não eram enviados como deveriam, e o que era feito eu ficava sabendo por terceiros que estava bem diferente do plano. Aconteceu que esse ano, em novembro desse ano, finados, é uma data bem propícia, né, para... enfim, o dono da fazenda vem e ele cobra os seus frutos. E eu, como um ser quase que do além, fiquei sentado de fora assistindo, como que se eu tivesse fora do corpo, tá entendendo? Não? Aquelas visão meia
meio hollywoodiana, assim. Eu fiquei do lado assistindo, e eles tentando justificar para o dono da fazenda o porquê eles tinham errado tanto, o porquê eles não tinham cumprido o plano, o porquê eles tinham feito exatamente o contrário do que havia sido pedido. Mas você não consegue justificar algo que você havia sido informado, que estava, enfim. Você não consegue justificar o injustificável. Você não consegue justificar algo que foi feito um esforço tão grande, que foi instruído tanto, que foi gastado tanto dinheiro. Enfim, o que acontece é que, obviamente, o dono da vinha faz uma mega mudança lá e muitas pessoas são dispensadas. E o projeto muda radicalmente, ele dá um novo rumo. E eu fiquei olhando, nada disso precisava ter acontecido. Nada disso precisava ter chegado a este ponto, porque eram pessoas muito inteligentes, pessoas queridas, pessoas especiais, pessoas que eu tenho um carinho grande, pessoas que eu tenho um apreço grande, pessoas que eu gosto de ter como no hall de amigos, mas não conseguiram manter o plano como havia sido estabelecido e algumas mudanças precisaram acontecer. A nós, eu e você, foi entregue uma missão, um chamado, uma tarefa, não por imposição, mas por amor. Por muito tempo, a igreja do Senhor Jesus pregou o juízo. O Senhor da vinha vai vir, cabeças vão rolar. Se você não fizer isso, Deus vem, aquele Senhor, aquele juiz pesado, duro, difícil, que Deus era um juiz tão difícil, que eu não sei como pessoas se convertiam com um Deus desses, não sei como pessoas se aproximavam de um Deus que aparentemente era tão ruim. E por muito tempo se pregou na igreja, e de repente quando veio a mensagem da graça, que nós entendemos que na realidade sim, Deus é um juiz, mas Ele também é amor, Ele também nos alcança, nós migramos para o outro lado. Esquecemos totalmente de que Ele sim é um juiz, mas que agora Ele é um Deus de superabundante graça, de um amor tão abundante, que Ele é tão amoroso comigo, tão amoroso, que Ele jamais vai ousar julgar a minha vida e julgar os meus frutos, julgar o meu andar. E nós começamos a viver na chamada super graça, onde absolutamente tudo era possível, absolutamente tudo era permitido, e eu não tenho que fazer absolutamente nada para ser amado, e de fato nós não temos, mas eu não preciso fazer absolutamente nada para aquele que me amou, e a minha vida segue, como diz a Bíblia, segue os rumos do teu próprio coração. Na Bíblia não diz isso, mas podia dizer, porque... E de repente, essa super graça que nos cativou, nos faz esquecer que sim, nós temos uma tarefa, sim, nós temos uma missão, sim, nós somos comissionados, sim, nós fomos chamados, sim, Ele é um Deus que julga, e sim, o acerto de contas um dia vai vir. Sim, nós vamos nos deparar com Ele, e sim, a nossa vida não precisa chegar neste ponto, porque Ele tem avisado, e de novo, e porque Ele nos ama tanto, Ele tem gasto tempo, Ele tem se dedicado para nos trazer uma mensagem, para que nós não venhamos a sofrer, porque Ele nos ama, Ele não quer que nós venhamos a sofrer, mas porque Ele nos ama, em algum momento o acerto de contas vai acontecer. Ou você que é pai, nunca teve que eventualmente fazer um acerto de contas com o seu filho. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho também disciplina. O pai que ama, disciplina. O pai que ama, disciplina. Por eu amar tanto, eu disciplino. Por eu amar tanto, eu coloco os meus filhos de castigo. Por quê? Porque quando eu vou no supermercado e eu vejo os filhos dos outros fazendo aquela loucura toda, meu amigo, aquele circo do Solé nos corredores, está entendendo? De uma gôndola para outra, atira aqui, pega lá, junta aqui. Eu digo, cara, que loucura. Eu digo, eu não quero passar essa vergonha.
porque eu amo tanto os meus filhos, eu os disciplino. E porque Deus nos ama, Ele não quer que nós venhamos a sofrer. E ao longo deste próximo ano que se inicia, eu acho que nós podemos definir e identificar algumas coisas nessa parábola que Deus está tentando nos dizer, está tentando nos ensinar, para que nós venhamos a sofrer menos, porque como a Bíblia falou no começo, né, citando o versículo, o povo perece porque falta conhecimento. Bem, se Ele está nos dando conhecimento, vamos sofrer menos. Quem quer sofrer menos em 2018? Eu quero. Tem um ali que gostou de apanhar, beleza, está tudo certo. Mas eu não. Eu não gosto de apanhar. Ou eu aprendo, ou eu apanho. Se eu não aprendo uma lição, o mundo bate em mim. O mundo me pega. As circunstâncias da vida me pegam. Eu só tenho duas escolhas: ou eu aprendo, ou eu apanho do mundo. É assim que funciona. E a Bíblia nos ensina absolutamente tudo. E eu que vivi intensamente aquela experiência da fazenda, e olhando para isso aqui, e eu vi o quão amoroso foi o dono da fazenda, embora triste com o descaso, às vezes com a desobediência inclusive. Mas ele não desistiu do projeto, ele simplesmente faz mudanças, mas eu lamento porque todos poderiam estar incluídos nele. E eu trago uma mensagem com muito temor da parte de Deus nessa noite, para que você se inclua entre aqueles que um dia vão poder prestar contas e vão ter contas para serem prestadas. Aqueles que vão um dia poder encontrar o Senhor e dizer assim: cara, está aqui minha parte da vinha, os meus frutos são esses aqui, cara, eu combati o bom combate, está tudo certo, eu não vivi como deixei a vida me levar, não, eu fiz de fato valer a pena. E eu quero citar algumas coisas que eu entendo que nós podemos extrair daqui. E eu gostaria de ir andando dentro delas, de forma muito rápida, muito simples, mas eu acho que são lições que nós podemos sair daqui. E se nós sairmos daqui com essa mensagem clara, eu vou ser um cara que entendi que eu fui muito bem sucedido e com temor no Senhor eu consegui transmitir aquilo que você precisava saber. Número 1 que nós conseguimos extrair daqui é que aprenda com os erros do passado. Israel estava vendo ao longo de uma geração inteira se repetir a mesma história de profetas, de novo e de novo e de novo, e eles não entenderam. E aí Deus envia o seu filho, o herdeiro, e eles também não aprendem. Eu fico pensando, qual é a dificuldade que você e eu temos de aprender com os erros do passado? Porque nós temos essa dificuldade. Meu amigo, às vezes as coisas se repetem na nossa vida de novo, e de novo, e de novo, e se nós fizermos uma linha do tempo, nós vamos ver que em vários anos, aquele mesmo problema se repetiu de novo, e de novo, e de novo. Ou escolhas erradas que nós fizemos de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu digo, qual é a dificuldade? Quão burro eu sou para não entender que esse troço vai dar errado? Pô, eu não sou ignorante. Eu não sou ignorante. Mas por que eu fiz de novo, de novo, de novo e de novo? Por que esse ciclo não se rompe na minha vida? Por que eu não consigo finalmente aprender com os erros do passado? E qual é a dificuldade de ouvir um amigo meu que me aponta isso? Porque se um amigo seu não apontar os erros que você vem apontando, deixa eu dizer uma coisa, é você casar que o cônjuge faz o serviço, bem feito. Não precisa, não tem um amigo cônjuge, não, deixa aqui, eu vou... Opa! Dói. Sabe a ferida? Facinho e facinho. Qual é a dificuldade que nós temos de aprender com o erro do passado? Verdade, estamos em família aqui. Tenho certeza que você errou em 2017, coisas que você já tinha errado em 16, 15, 14, 13, 12, 11. E como que eu fiz de novo? Israel não aprendeu com os erros do passado de uma geração inteira. E ele padeceu por isso. Ele padeceu porque não aprendeu. Nós temos que aprender.
Meu amigo, se tem dificuldade, faz o seguinte, pega um papelzinho lá, um caderninho. Sabe o que eu faço? Eu sei que é meio coisa de menina, mas eu aprendi na escola de ministérios que eu tinha que escrever, não é diário, tá? Diário é coisa de menina. Eu tenho um livro de registros dos feitos de Deus na minha vida. É um diário. E eu escrevo ali desde 2001. Pelo menos uma vez por ano eu paro e agora eu vou escrever aqui o que aconteceu na minha vida nesse ano. Você sabe por quê? Porque eu não quero errar de novo. Eu escrevo o que aconteceu, eu escrevo como Deus me alcançou, e eu ainda não escrevi do ano passado, porque eu quero escrever, porque esse ano de 2017 foi, meu amigo, o que eu vivi, o que eu vi nesse ano de 2017. Eu disse, cara, eu não quero esquecer nada, eu quero aprender um por um, porque eu preciso aprender. Eu quero um dia entregar aquele livro para os meus filhos, dizer assim, ó, papai está enxergando a luz, e eu estou te entregando esse livro. Aprende alguma coisa aqui, alguma coisa que Deus ensinou para mim, aprende aí, nesse livro. Faça isso, registre por que nós não aprendemos com os erros do passado. E qual é a dificuldade que nós temos de ouvir quando um amigo nosso aponta com amor que nós estamos repetindo os mesmos erros. O que aqui está dizendo nessa parábola era, cara, eu estou mandando um servo, eu mando outro, eu mando meu filho, vocês não vão aprender, poxa. O que está faltando? O quão difícil é entender a mensagem de amor? O que precisa? Precisa haver um desligamento, precisa haver uma ruptura, precisa haver um cancelamento, um afastamento, para você entender, e aí você dizer, puxa vida, eu errei, agora foi, cara. Número 2, a vinha não é sua. Embora a supergraça nos ensine que tudo é meu. Vamos fechar a igreja, bota a porta, fecha aquela porta, nós temos ar-condicionado, nós temos internet aqui dentro, um louvorzinho, uma boa palavra, não precisa, ninguém entra, ninguém sai. Vamos criar um grupo de WhatsApp, só nosso, só meu, tudo é meu. O que Deus me dá é meu. Eu criei meus filhos quando são pequenos, o que tu dá alguma coisa para eles é para eles, quando tu pede alguma coisa não é deles, né? Agora vamos dividir, não, é meu. É cofre boca de lobo, meu amigo, só entra. É poupança aberta para depósito, mas zero de saque. Não, o cartão só funciona para botar. E aí para sacar não, para sacar o cartão não funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que você tem, seu chamado, seus dons, seus bens materiais, a sua carreira, o seu dinheiro, vou te contar aqui uma novidade que ninguém sabe, nada é seu. Novidade, né? Nada é teu, nada, absolutamente nada é teu. Nada é teu. Esther, no capítulo 4 de Esther, diz que ela, Mordecai, ou Mardoqueu, depende da versão, ela chega e diz o seguinte, olha, eu tenho que interceder pelo povo, eu preciso entrar e falar com o rei, mas ninguém pode entrar sem ser anunciado, eu não marquei, eu não posso entrar, mas o meu povo vai morrer se eu não fizer isso, e ele diz, olha, se tu morrer, morreu, mas é a chance que tu tem, o que ele te deu, e o que está na tua mão não é teu, é para fazer alguma coisa com isso. Tudo o que tu tem propósito. O que tu tem um propósito. Tudo que tu tem um propósito. E o que Esther tinha era a possibilidade de interceder para o rei, e ela entra e ela consegue, vocês conhecem a história, e depois ela some. O reino era dela? Não. Ela tinha poder? Não. Ela tinha dinheiro? Não. O que ela tinha? Ela tinha uma possibilidade
de influência e ela usou o que tinha. Tudo que tem na tua mão tem um propósito. Meu amigo, você ganhou dinheiro, tem propósito. Quando eu ganho alguma coisa e eu pergunto o que eu faço com isso, e nós lá em casa temos esse hábito, o que eu faço com isso? Porque se nós pensarmos com a nossa mente capitalista, consumista, passa imediatamente uma lista tão grande que não dá para botar em caderno nenhum no mundo. Porque nós temos muitas necessidades e desejos, mais desejos do que necessidades. Então nós paramos e nós fizemos o que nós vamos fazer com isso e o quanto disso eu estou repassando. O quanto disso eu estou dando, o quanto disso eu estou semeando, o quanto disso eu estou investindo no reino. E aqueles que me conhecem sabem que eu sou assim, eu sou livre para falar e eu tenho autoridade para falar porque eu faço mesmo. Então estou bem tranquilo com isso, tá? Quando eu ganho e compro um sapato novo, um tem que sair. Se eu compro dois tem que sair. É assim que funciona. As crianças ganharam um brinquedo novo, vamos limpar alguns antigos, eu tenho que repassar. É assim que funciona lá em casa. Eu ensino os meus filhos que o que ele tem nos dado é para algum propósito. Eu comprei um sapato novo, aí eu tinha lá um papelzinho que eu não sabia, dizia, olha, se você comprar um sapato, concorre a um carro e tal. Sei lá, deve ter umas 200 mil pessoas concorrendo a um carro só, né? E sabe lá se esses papelzinhos um dia vão para sorteio também, ninguém sabe, né? Nunca ninguém vê, não sabe nada, ninguém vê site, não vê nada, ninguém sabe nada. Eu nunca ganhei nada, nem bingo. Eu estava com o Luca, eu digo, ó Luca, um carro, nós vamos ganhar um carro. Eu digo, não é bem assim. Vamos preencher o papelzinho? Vamos, a gente preencheu o papelzinho, botou na urna, levantei ele, ó, cara, esse é a fotinha do carro aqui. O que a gente podia fazer com esse carro? Ele disse, pai, nós já temos carro. Eu digo, ó, o tio Anderson, pastor lá, vendeu o carro. E se nós ganhar, podemos dar para ele? Tá bom, pai. Nós chegamos no carro, a Raquel estava junto com as crianças, e ele está, mãe, nós vamos ganhar um carro da para o tio Anderson. Eu digo, meu filho, eu não tenho essa fé aí, Quito, mas assim, ó, eu vou na tua, meu amigo. E se tu começar a ganhar as coisas, tu vai vir comigo agora. O que Deus te deu, para ser bem sincero, não é nada teu. Meu amigo, eu não consigo entender aquele povo que melhora um pouquinho de vida, ele já muda o círculo de amigos, muda o tipo de conversa. E começa a achar todo mundo estúpido. Todo mundo é ruim. Todo mundo é errado. Eu digo, cara, meu amigo, tu só ganhou dinheiro, velho, mais nada. Tu continua o mesmo que era de antes. Não mudou nada, absolutamente nada na tua vida. Se Deus te deu alguma coisa, escuta meu irmão, se Deus te deu alguma coisa é porque tem propósito. Simples assim. O pessoal me perguntou, estávamos no fim de semana, nós tínhamos amigos lá que tinham uns ar-condicionados, que eles não estavam usando, eles trocaram lá o modelo, sobraram 2 ar-condicionados. Imediatamente, eu estou precisando de um ar-condicionado na minha casa. Imediatamente eu mandei uma mensagem para o Anderson, nós estamos precisando de ar-condicionado na igreja? Disse, cara, a gente está precisando na recepção. Tirei uma foto hoje, mandei para o Anderson, aqui esse lugar é, eu avisei o pessoal hoje no domingo. Se ele me deu alguma coisa, eu tenho que ter propósito. Não é meu, não é tudo meu. E Esther só tinha influência, o que ela tinha não era dela, ela usou para o bem do povo. Ela fez algo mais com o que tinha na mão. O que ele tem te dado? A vinha não é tua. Presta atenção, não é tua. Hoje tu tem, amanhã não tem. O pessoal um pouco mais maduro aqui já viu gente pobre ficar rica, rica ficar pobre. O rico ficou pobre, o pobre ficou rico de novo. Porque a vida passa assim, a vida é assim. E aí, meu amigo, o que tem na tua mão tem propósito. E se você entender essa mensagem, talvez seja a coisa mais importante que eu estou te dizendo. Se você entender essa mensagem, você vai sofrer menos nessa vida. Número 3. Não se empolgue, não fique triste
quando a colheita for fraca. Mas não se empolgue demais quando tiver uma super safra. Porque às vezes é muito super safra. E a gente acha que é o dono do mundo, porque deu tudo certo e está indo tudo bem. E a gente esquece que na agricultura tem altos e tem baixos. E Deus, usando essa parábola, está nos ensinando de que nós vamos ter altos, mas nós também vamos ter baixo. E quando tiver baixo, não significa que Deus não te abandonou. Significa que toda colheita tem épocas de alta e tem épocas de baixa. Só isso, ponto. Tira a minhoca da tua cabeça, assunto encerrado. Vai ter baixa. Não estou profetizando, eu estou avisando como é que funciona. Não estou profetizando na sua vida. Eu estou dizendo que eu tenho 40 anos, já vi muita coisa, e já padeci muito, meu amigo, porque a coisa ficou complicada, eu tive que buscar em Deus, e só nele a coisa aconteceu, e só nesse tempo eu já vi muita gente ganhar dinheiro, e muita gente ganhou dinheiro, perdeu tudo, depois ganhou tudo de novo. E quando a época for baixa, deixa eu te dar um conselho, quando a época for baixa, quando a época for ruim, não venda os teus valores, porque é muito comum na época de baixa, e eu me lembro que nessa fazenda específica eu contei o caso para vocês, quando teve a época de baixa, nós começamos a questionar de pegar um monte de veneno e botar naquelas fazendas, naquele bicharedo para matar os bichos, para dar um aumento de produtividade, e eu fiquei muito tentado para dizer, bota veneno nesse troço aí e aumenta essa produção. A gente parou e disse, não, cara, a gente tinha um propósito desse negócio ser orgânico e vai ser orgânico até o fim. Pagamos um preço alto por não vender os nossos princípios, mas é bem comum quando a sua vida está na baixa, quando a colheita está pouca, a gente vende os valores, já não é mais o mesmo. Agora tudo é permitido. Meu amigo, UFC, meu amigo, é soco na cara, pontapé, cotovelo, não tem. A regra é acabar com o outro. Por quê? Porque está na baixa. Não, quando está na alta, eu sou um cara cheio dos valores, dos princípios, sou um cristão, eu sou um cara... E quando a coisa está ruim, meu amigo? E quando a colheita está pouca? Aí eu vendo meus princípios porque eu quero atingir o objetivo, não importa todo o custo, eu atravesso tudo e atravesso todos. São só 5 pontos. O 4º ponto que eu quero dizer é: não coma a semente. Esse é um erro clássico da nossa vida. Um erro clássico da nossa vida. Você sabe o que os japoneses dizem em se tratando de economia doméstica? Que nós temos que economizar 40% do que nós ganhamos. Eu fiquei pensando, comum é se gastar 40% a mais do que ganha, na realidade. Tem muita gente que é assim, né? Camarada feliz em contar uma benção. Vai contar uma benção de Deus. Comprou um carro, abriu um negócio, comprou uma casa. Como é que tu vai pagar? É bonita essa casa. E como é que tu vai pagar, irmão? Olha aquela porta ali. Ô irmão, como é que tu vai pagar isso aí? Esse jardim, um dia eu vou botar um gramadão aqui, ó. É a ideia do compra, mas não paga, sabe como é, não? Não come a semente. Daquilo que você vai colher, você vai guardar a semente para a sementeira. Abre rápido, por favor, em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, rapidinho. Em 2 Coríntios, no capítulo 9... E no verso 6, 2 Coríntios, no capítulo 9, e no verso 6, diz o seguinte: digo isso, que o que semeia pouco, também se fará pouco. E o que semeia com fartura, também vai colher com fartura. Cada um contribua segundo colocou no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra.
conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a sementeira ao que semeia e o pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o vosso fruto de justiça. Ele está dizendo o seguinte, que tem uma sementeira. Para tu ter uma nova colheita, tu tem que ter semente para plantar. O camarada ganha qualquer coisa e ele come tudo, ele destrói tudo, ele acaba com tudo, e quando ele precisa para plantar de novo, ele não tem nada. Você precisa guardar a sua semente. Existem várias formas de você guardar a semente. É você simplesmente guardando, realmente retendo parte do que você ganha, e parte do que você ganha guardando para a semente de um novo plantio. Você tem que plantar em boa terra. Você tem que investir em pessoas, você tem que investir no reino. Você precisa, escuta, irmão, nós aqui não apertamos, e nós temos até um certo receio de se falar em dinheiro, porque muito na igreja se falou em dinheiro de forma errada, abusando das pessoas e botando medo nas pessoas e botando Deus como um juiz, que se você não der, o diabo vem, come tudo, acaba com tudo, sua máquina de lavar estraga, liquidificador estraga, o seu carro bate, é assaltado, aquela confusão toda que a gente já ouviu, que a gente está cansado desse troço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você não for desapegado, e se você não entender que você tem que contribuir no reino, que você tem que dar sim, com alegria, livre, mas você tem que dar, você não lançou a semente de volta na terra. Você não tem uma boa colheita. Você tem que ter um coração generoso, não só no reino, aqui, no lugar onde você se alimenta, mas um coração generoso com as pessoas. Tem uns amigos nossos que foram lançar um CD, que precisavam fazer uma gravação de CD, um pessoal humilde, que eu conheço o coração, e eu estava num momento extremamente apertado, difícil, porque nós tínhamos feito já contas, eu estava muito certinho, e Deus colocou no meu coração. Eu liguei para ele: cara, estou depositando o valor para você de combustível lá para o estúdio, cara, bota todo mundo num carro e vai gravar. Você não tem noção o que dentro de mim significou aquilo, quando eu pego o CD deles, e eu olho assim e digo: cara, eu tive parte nisso. E aí eu fui ler ali os créditos, aquela historinha, e eles agradeceram a mim. Eu digo: cara, mas eu ajudei tão pouco. Mas era exatamente tudo que eles precisavam para que aquele negócio fosse realizado. Eu digo: cara, não acredito que eu fiz parte de algo tão grande. Vocês não podem comer a semente. Vocês têm que aprender a lançar em boa terra, fazerem bons investimentos. Pessoal, não comam a semente. E última dica que a gente consegue aprender de forma clara e visível aqui é o seguinte: o acerto de contas vem. Talvez ele pode demorar, mas ele vai vir. Nós vamos um dia nos deparar com o Senhor, que nós vamos ter que prestar contas da nossa vida, da nossa realidade, da nossa situação, e mais, daquilo que nós fizemos com esses pouquíssimos e rápidos anos que nós passamos na face dessa terra. Ou você acha que essa vida é longa? Desse tamanho, né? Desse tamanho. Os meus filhos, daqui a pouco nós estávamos conversando, pois há pouco tempo atrás estava planejando ter filhos, de repente tem um monte, enche o carro, acabou o cinto de segurança. Cheio de bicicleta atrás, comida no meio dos bancos, cheio de leite. Eu digo: o que aconteceu aqui? A vida é rápida, né? A vida é rápida. Deixa eu dizer uma coisa: quando a gente chegar nesse dia do encontro com o Pai e dizer assim: está aqui os frutos, cara, da minha vida, está aqui os frutos, valeu a pena cada centavo, cada dia, valeu a pena eu ter privado das minhas coisas para ter investido no reino, sabe que eu fiz algo maior do que eu não comi a semente. Esse reino não é meu, esse é teu, tudo aqui é teu. Até os filhos são dele. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nem os filhos são nossos. Presta atenção, nem os filhos são nossos.
Porque nós estamos achando que alguma coisa que nós temos o nosso nome, alguma escritura, algum papelzinho com o nosso nome e CPF é nosso de verdade. Aprenda com seus erros. A vinha não é sua. Não se empolgue quando tiver uma super safra e nem quando tiver uma safra fraca também não fique triste. Não coma a semente e se prepare porque o encontro com o dono da vinha vem e o acerto de contas vai acontecer. Ainda que de forma amorosa e única, mas vai haver justiça, vai haver julgamento e vai haver separação. E nessa hora, de forma inteligente, madura, para essa hora nós temos que estar preparados. Vamos ficar em pé, por favor.